aqui hoje, para os homens, um presente, em que cada um se dê esse presente. Não é eu que vou estar dando, é você mesmo. É você viver no momento presente. Esse é o maior presente que a gente tem. É a gente conseguir viver no aqui e no agora. Porque às vezes você está fazendo uma coisa, está pensando em outra, eu faço isso, tá? Eu me policio, mas é uma coisa que a gente tem que realmente estar naquele lugar, estar presente ali. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso através da respiração. Se você está lá na cozinha, arrumando sua cozinha, em vez de você ficar xingando, reclamando da cozinha, não sei o que, você preste atenção na sua respiração, respire e se dê esse presente, que é você viver no agora. Então esse é o primeiro presente que cada uma de nós temos que dar a nós mesmas, e isso a gente pode. É só a gente querer. Lógico que você vai esquecer N vezes, mas a maioria das vezes você lembra e você se reconstrói. Quando você está com muito medo, você está com algum problema, respira. Esse é um dom de Deus, isso é uma graça que nós recebemos, é um presente que nós nunca utilizamos desse presente. A partir de hoje, tenho certeza que você vai sempre lembrar do presente que Deus nos deu e que nós podemos usar. Bom, eu sou Mara Pérez, eu estou como vice-presidente da PPA, Indústria Familiar, que nós temos há 40 anos. Eu sou presidente de uma casa de apoio aos pacientes de câncer na cidade de Jaú. Os pacientes são de Garça, mas a casa é em Jaú e a gente acolhe as pessoas que têm problemas de câncer, a pessoa e o acompanhante. Nós servimos nessa casa o café da manhã, o almoço, o jantar, temos acomodações na casa para 11 pessoas e já fazem 5 anos que nós montamos essa casa e ela até hoje é atuante, a gente sustenta ela com eventos, a gente faz shows, agora por exemplo vai ter o motorrock e o que a gente arrecada a gente usa na casa. Doações também para os garcenses, muitas pessoas muito de bom coração, nos dão as coisas. Também participo de um projeto em Marília, há 11 anos, acho que é 11 anos já, né, Marília? É um projeto que cuida de crianças com problemas cerebrais. São crianças deficientes, não só de Marília, de Garça, da região todinha. Quando nós começamos esse projeto, nós tínhamos 13 crianças. Hoje, o projeto tem mais de 300 crianças que são atendidas no hospital em Marília, na Unimar. São as terças-feiras. Tem criança de Galha, tem de Pernão, tem de Garça, tem de Rio Pércio, tem da região toda. E lá em Marília, nas terças-feiras, antigamente, quando uma mãe tinha uma criança especial, ela ia um dia levar no pediatra, ela outro dia no neurologista, outro dia ela ia na nutricionista, ficava pegando ambulância, com aquela cadeira de roda, aquilo difícil. Então, eu, junto com o Dr. Francisco, quando meu marido era diretor do CIESP de Marília, montamos o projeto Amor de Criança. Nessa terça-feira, lá eles atendem a todas as modalidades. Tem uma nutricionista, tem a neurologista, tem o médico do coração, tem todas, tem um nutricionista. Então a mãe ela já vai agendada e já passa essa criança por todas essas pessoas que estão lá disponíveis, já marca a hora para fazer a fisioterapia. Então é um projeto que nós temos há 11 anos e a cada dia ele cresce mais. E eu estou como vice-presidente do instituto que nós montamos para conseguir arrecadar fundos para o projeto. Por quê? Porque antes o dinheiro ia tudo para a conta da Unimar e eles não podem usar esse dinheiro para uma cesta básica, não pode comprar fralda. Então a gente montou o instituto porque a gente consegue fazer a parte social com mais perfeição e poder ajudar mais pessoas. E das coisas que eu faço,
as que mais enchem meu coração, claro, é poder trabalhar no voluntariado. Eu já faço isso antes de meu marido ser político, então não é por causa da política que eu faço isso. Eu sou professora, trabalhei muitos anos no Colégio Santo Antônio, dei aula lá há mais de 15 anos. Eu fui efetiva e me efetivei em Florínia. E quando eu me efetivei, vim para Garça. Eu fiquei mais alguns anos, depois eu precisei sair, porque eu fui ajudar meu marido, fui fazer outras coisas. Mas é uma profissão abençoada. Então, se tiver alguém aqui que é professor, ou que pensa em ser professor, continue, porque é uma bênção que a gente tem que passar para os alunos que vão passar na nossa vida. Eu sou professora de matemática, de ciências, também fiz pedagogia, mas hoje eu não uso nada dessas habilitações, porque quando eu me casei, eu era professora, meu marido era uma pessoa muito simples, ele trabalhava numa oficina mecânica, na verdade ele tinha já oficina mecânica quando eu me casei com ele, mas antes ele era funcionário. E aí ele estava na oficina e começou a trabalhar com portão automático, na verdade, o irmão dele era formado em eletrônica e ele viu a máquina de portão e falou assim, vamos vender isso? Saíram, buscaram uma, só tinha máquina de fora do Brasil, e aí trouxeram uma máquina e vendeu para uma pessoa de Garça. Naquela época, um portão automático custava o preço de um Fusca. Então, uma pessoa mais rica de Garça comprou esse portão, não vou falar nomes, mas era uma pessoa, realmente a pessoa mais abonada de lá, comprou o portão automático. E aí, para poder arrumar esse portão, quando dava problema? Não tinha peça, não tinha onde arrumar as peças, não tinha em Garça ninguém que sabia da manutenção. Aí eles começaram vamos fazer esse negócio, já que não tem para vender, e tipo assim, funcionou na casa da pessoa, gostou muito, outros queriam, era difícil comprar. Começou a fazer o portão automático em Garça em 1981, 82, a PPA nasceu em 83, mas eles já começaram uns 2 anos antes a mexer com isso. E aí chegou um dia, ele falou para mim assim, eu vou vender a sua oficina, não aguento mais ir lá, eu quero ficar só com o portão automático. Aí eu fiquei apavorada, porque naquela época não tinha mão de obra, não tinha nada, ninguém sabia de nada sobre isso na cidade. Aí ele falou, não, eu não vou mais para a oficina. Aí eu falei, então tá bom, vamos começar então. E aí a gente começou, não tinha dinheiro, tinha que emprestar dinheiro para poder fazer. E eu, como dava aula, eu combinei com ele, eu vou trabalhar, eu trabalhava 3 períodos, e tudo que eu ganhava, eu sustentava a minha casa, e o que ele ganhava na empresa, que eles reinvestiam lá mesmo. Então nós ficamos assim muitos anos. Eu trabalhando o dia todo, logo veio as crianças, em 1981 a gente começou, em 83, não vamos falar a data que é oficial. E aí veio o Samuel, eu tenho 2 filhos, que é o Samuel e a Mariane, e eu tinha que cuidar das crianças, tinha que trabalhar, e deu tudo certo. Então o que eu venho dizer para vocês hoje, que o que a gente tem que fazer é acreditar. Quando alguém vem falar para você alguma coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, nunca fala para a pessoa, não vai não dá certo, a gente não vai conseguir. Não, eu te ajudo, eu te apoio, eu faço. E aí as coisas começaram a acontecer. Foram muitos anos assim difíceis, muito difíceis, porque numa cidade onde a monocultura é o café, a mão de obra é toda uma lavoura. Começar uma indústria de eletrônica onde não tinha ninguém capacitado para isso. Lógico que foi muito devagar, agora nós estamos fazendo 40 anos e nós estamos assim num patamar bem alto, mas com muito trabalho, muito esforço e muita confiança e fé. E
Então eu digo para cada uma que está aqui: acompanhe o seu marido, acompanhe o seu parceiro, acompanhe o seu sócio, apoie, não fique reclamando o tempo inteiro, falando coisas que desabonem, que deixam a pessoa desanimada. Por quê? Porque a pessoa ela só vai para frente se ela estiver bem, acreditando. Então vamos usar isso que nós temos, que é uma essência que é nato nas pessoas. Todos nós temos uma essência. E eu digo até que a mulher, mas não, mulher não no sentido de mulher, o ser humano é a essência que o mundo precisa. Por quê? Porque Deus nos dá a nossa intuição, nos dá sabedoria, e a gente tem que usar. A única coisa que a gente pode fazer é usar. Agora, tem muita gente que tem intuição, mas nem se escuta. Fica ouvindo o que o outro conta, o que o outro conta, o que o outro fez, e não acredita nela mesmo. E acreditem em vocês conseguem, vocês podem. Porque toda mulher e todo homem, ele nasce com um dom nato. Basta você procurar isso dentro de você. Que você acha. E você consegue se você persistir, tiver fé. E não tiver medo. Mas medo? Como eu não vou ter medo? Claro, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, muito medo. Mas eu uso minha respiração. Eu penso em coisas boas. Eu tiro da minha cabeça o que vai me atrapalhar. É um artifício que todos podem usar. Então, eu falo para vocês aqui hoje. Todos nós conseguimos. Todos nós podemos. Há uns 15 anos atrás, eu acho, a gente já tinha uma empresa de médio porte. Meu marido profissionalizou a nossa empresa e eu já não dava mais aula. Eu andava com ele porque, na verdade, eu parei de dar aula porque meu marido trabalhava dia e noite e ele perdeu a carta de motorista, e aí arrumamos um motorista para andar com ele, mas não dava conta, porque ele andava de noite, andava de dia, não tinha horário, então não parava ninguém, porque que mulher que ia querer que o marido saísse se não tivesse hora, né? Então aí eu falei, não, eu vou dirigir para você. Aí fui dirigir para ele, ele ficou acho que 5 anos sem carta, porque ele foi penalizado, porque faltava 2 dias para ele pegar a carta, uma criança caiu com a bicicleta em cima do carro dele, e alguém foi lá e falou para o delegado que não era o irmão dele que a gente estava tentando falar, era ele. E aí ele ficou sem a carta mais 2 anos, então me afastei realmente da escola, e aí eu acompanhava ele nas viagens, participava de todos os negócios, saía, mas eu não estava direto dentro da empresa. Mas há uns 15, 16 anos atrás, mais ou menos eu acho, a gente com esse profissionalizou a empresa, as pessoas, os profissionais mudaram toda a nossa filosofia e a gente começou a ter um problema financeiro. E eu me lembro que um dia um funcionário do financeiro, ele me chamou e falou, dona Mara, a senhora vai perder o carro da senhora. Eu falei, eu perdi o meu carro? Por quê? Porque eles não estão pagando o carro da senhora. Deixa eu ver. Aí ele me mostrou tudo lá. O que mais que você tem aí? Ele me mostrou e tal. Aí ele falou, dona Mara, você vai ter que mexer nisso aqui. Se não mexer, você vai ter problema. E essa pessoa trabalha comigo até hoje. Aí eu falei assim, tá bom. Aí, um jeito para isso que a gente tem que ter. Esperei, dormi uma noite, a Maria não dorme uma noite, todo mundo não faz nada precipitado. No dia seguinte eu falei para o meu marido, se você não mudar, se você não puser uma pessoa da sua confiança lá, nós vamos ter problema. Aí ele, mas como? O que eu vou fazer? O que eu vou pôr lá? Você vai lá? Eu falei, vou. Pode me pôr lá que eu vou. E eu assumo o financeiro e eu fico lá. E fui. Sofri, tem uma condenada. Fiquei lá, a gente devia bastante, mas trabalhamos muito, ele na parte de projeto, na parte de fazer a parte de fábrica, eu fiquei na administração, na parte financeira, e com muita dificuldade, muito sacrifício a gente conseguiu, e hoje eu agradeço muito a Deus por ter acontecido isso,
Por quê? Porque nessa fase meus filhos tinham 16 anos, 17, por aí, né? O Samuel estava no coração agora. Estava onde? O Samuel já estava trabalhando. O Samuel já estava indo na operação, já estava começando a fazer faculdade. E aí aquela dificuldade, aquele problema, o que aconteceu? Eles viram o que era aquele problema, eles trabalharam com a gente e ele se envolveu no negócio, a Mariane também, e a gente começou a crescer mais ainda. Por quê? Porque eles, se tivesse acontecido isso, ele ia ser um playboy, ia sair do carro, não ia nem na empresa, não, mas nós precisávamos deles. E ele está lá até hoje ele é o CEO da empresa. A Mariane, ela trabalha no departamento de marketing lá, mas a gente trabalha muito unido. O Flávio está lá ainda, eu estou lá. Não faço mais a parte financeira, assim, assino tudo, mas não estou no dia a dia. Mas eu agradeço essa dificuldade. Então vamos aprender a agradecer as dificuldades, porque hoje acontece uma coisa ruim, mas amanhã aquilo pode ser bom. Nós temos que aproveitar as coisas boas. Então, gente, olha, a vida é dura, difícil, mas ao mesmo tempo é simples. Se a gente olhar ela com simplicidade, olhar ela acreditando nas coisas, porque tudo a gente consegue. Não consegue do jeito que a gente quer, na hora que você quer, mas você consegue às vezes de outro jeito, que depois você vai ver que foi muito melhor do que poderia ter sido. Isso é persistência. Isso é uma coisa que eu sempre ensino para eles. Falo assim: Mariane, continua que vai dar certo. Não desanima ela de nada. Falo assim: eu vou fazer isso. Tá bom, então vai, faz. Às vezes até vejo que não vai dar muito certo, mas eu não falo que não vai dar. Espera ela ver que realmente dá. E se não der, mas ela tentou. Porque a gente não pode não tentar. Sempre a gente tem que tentar. Então eu vou ensinar para vocês um exercício. Eu não vou falar muito, senão a gente vai ter que falar, né, Mari? É um exercício, ele chama-se exercício da compaixão. Por que eu trouxe esse exercício? Porque muitas vezes a gente acha que o outro me fez isso, o outro me fez aquilo, o outro às vezes ele não faz nada para você, porque a gente não consegue fazer nada para o outro, a gente só faz para a gente. Eu me atrapalho, eu penso besteira, e eu falo: foi o outro que me fez eu não fazer aquilo. Não foi o outro, foi você. Por exemplo, o outro pode fazer o que ele quiser. Se você não ir na conversa dele, não se envolver com aquilo, não tem problema nenhum. Então, o exercício da compaixão é um exercício que você faz e você vê que o outro, ele tem os mesmos problemas que você. Ele sofre como você. E às vezes a gente tem medo do outro e acha que não vai conseguir, porque o outro não deixa, o outro deixa. É você que não está deixando você mesmo. Então esse é um exercício que você pode fazer na fila do banco, porque às vezes você está na fila do banco, ou na fila do hospital, em qualquer lugar, e tem uma pessoa na tua frente, e ela não sai dali, ela fica enrolando, e você fica bravo. Não. Tenha compaixão dessa pessoa, porque ela não está fazendo aquilo por maldade. Ela está fazendo aquilo para ela ser feliz, porque ela também quer ser feliz. Então é um exercício simples, é um exercício que você pode fazer parado, ou você pode andar, porque são 5 passos. Então eu vou pedir que cada uma pense num problema, em alguma coisa que fizeram para você, ou uma coisa que você mesmo fez para você e você tem que se perdoar. Então se concentrem, respirem e vamos começar a fazer esse exercício.